Então, ela também me convidou, em nome da Mariana, né, para vir aqui para falar com vocês sobre BLW, conhecendo as nuances da estratégia de introdução alimentar. Eu lembro que a gente conversou um pouquinho sobre o título até, né? Não sei se todo mundo sabe o que é BLW, né? Então, obviamente, eu vou explicar o que é, mas eu diria que é uma abordagem de introdução alimentar. A gente tem a abordagem de introdução alimentar convencional, que é aquela que a gente está acostumado, que provavelmente as nossas mães fizeram com a gente, que é na forma de papinha, né? O alimento amassado. E mais recentemente tem vindo à tona, e aí eu digo por meio de pesquisas científicas, uma outra possibilidade de abordagem de introdução alimentar, que seria essa BLW, que é o Baby Led Weaning, onde a criança ela guia essa sua introdução alimentar, tá? Então pode passar, Wesley, por favor. Me apresentar um pouquinho para vocês com minha fotinho. Por quê? Porque eu fico tão pequenininha no quadradinho, né? Que agora eu acho que nem quadrado vocês estão me vendo, né? Então não dá nem para saber quem eu sou. Por isso eu coloquei a minha fotinho aí. Mas olha só, gente. Então, a Anne já falou, né? Eu sou professora da Escola de Nutrição. Lá eu ministro a disciplina de Nutrição Materno-Infantil. Eles têm um período dessa disciplina. Eu dou a eletiva de Saúde da Mulher. Eu não sei como é que funciona isso, ela é aberta para toda a universidade, né? Na verdade, esse é o primeiro período que a gente ia ofertar, e aí agora com a pandemia ela não foi ofertada, né? Vai ficar online, né? Mas a gente teve aí, enfim, quase 100 inscritos na disciplina. É uma disciplina que eu acho que todo mundo quer, né? E a gente vai começar lá na nutrição também, então é nutrição na saúde da mulher. Eu coordeno o Núcleo de Saúde da Mulher e da Criança, que é o NUSAN, que é ao lado da professora Simone, também da Escola de Nutrição, e coordeno a minha Liga do Coração, a Liga Acadêmica de Nutrição e Alimentação Materno-Infantil, que é a LAMIN. Eu tenho um histórico aí, gente, de mestrado e doutorado, só para vocês me conhecerem um pouquinho, com programação metabólica. Então, eu fiz isso lá na UERJ, na fisiopatologia clínica e experimental. Na época não existia mestrado e doutorado na nutrição, não é que eu seja muito velha, não, gente, mas é porque uns 15 anos atrás isso não existia. Então, é um programa da medicina, mas um programa maravilhoso, e eu trabalhei com programação metabólica. Então, eu programava, né, os animais, os primeiros na gestação, no meu mestrado, e depois no doutorado eu trabalhei na lactação, e observei esses animais, tanto na idade adulta, quanto observei também quando idosos, né? É um tema muito bacana e eu acho que passa por todas as áreas também, quando a gente fala de programação metabólica, e eu vou citar ela aqui hoje. E eu atualmente atendo nos ambulatórios do HUGG, faço as aulas práticas das disciplinas no HUGG também, então a gente vai se esbarrar por lá. Eu sou membro da comissão, né, da iniciativa do Hospital Amigo da Criança, o IAC, lá da HUGG também, só para vocês me conhecerem um pouquinho, tá? Então vamos lá, pode passar, Wesley. Por favor. A gente, quando fala, eu falei de programação metabólica, quando a gente fala da importância da alimentação infantil, não tem como eu não citar, não passar pelos 1000 dias que valem ouro. Hoje em dia, a gente fala muito esse termo, né? Nem mais 1000 dias, a gente fala 1100 já, que seriam os 100 dias também para se preparar para essa gravidez, né? Então, os 3 meses anteriores à gestação. Mas, mais reconhecidamente, a gente fala nos 1000. O que são os 1000 dias de importância para a vida de todos nós? Aquele período da gestação, da nutrição adequada no período gestacional, e depois, quando o bebê nasce, até os seus 2 anos de vida. A gente entende esse momento como um momento de muita plasticidade celular, aquisição de novas habilidades, de formação de hábitos alimentares, de desenvolvimento de paladar, de modo que é um momento que a gente consegue aí, ou prevenir ou aumentar as chances dessa criança ter doenças na sua fase adulta. Daí a imensa importância que tem os cuidados, né, nesse momento da vida, tanto da gestação até os seus 2 anos de vida. E tanto é que a gente chama de 1000 dias que valem ouro. Nesses 1000 dias, a gente tem ali, ó, a partir dos 6 meses, dos 6 meses até os 2 anos de idade, isso está incluído em 1000 dias que valem ouro, e é o tema da nossa reunião, né? A gente vai falar sobre introdução alimentar. Quando a gente puxa esse tema, eu preciso mostrar um pouquinho para vocês o padrão alimentar da nossa população brasileira. Infelizmente, não é boa. Eu não sei se todo mundo aqui tem ciência disso, mas hoje a gente tem
mais da metade da população brasileira com excesso de peso corporal. Mais de 50% das pessoas têm excesso de peso. Ter excesso de peso significa um IMC acima de 25, tá? Não estou falando obesidade, mas eu digo excesso de peso. E essa prevalência é ainda maior nas mulheres. E por que eu destaco isso? Porque as mulheres ainda hoje, elas exercem esse papel central da maternidade, seja enquanto gestoras, né? Então, assim, aquela mulher que vai engravidar, quanto aquela que vai cuidar primordialmente da alimentação da criança. E a gente tem quase 60% das mulheres com excesso de peso corporal. Isso me traz uma ideia, gente, de que a alimentação das famílias brasileiras não está boa. E essa família brasileira que eu estou me referindo é a que vai fazer a introdução alimentar dessa criança que a gente está falando hoje. Tá? Então, quando a gente sempre estimula uma alimentação da família, eu tenho que saber que família é essa. Eu queria mostrar para vocês, né, esse padrão de consumo alimentar aí para maiores de 10 anos de idade, onde a gente tem, obviamente, né, consumo de alimentos, comida de verdade, como arroz, feijão, carnes, frutas, mas a gente tem sim, ó, olha ali, em vermelhinho, né, uma grande parcela do consumo alimentar de guloseimas, pães ultraprocessados, refrigerantes, artificiais, fast food, doces. Quase 25% da alimentação das pessoas é baseada nesse tipo de alimento. Que alimentos são esses? Alimentos que a gente chama de ultraprocessados, ricos em açúcar, ricos em gordura, em sal, em aditivos alimentares, tudo que hoje a gente correlaciona com o aparecimento de doenças, tá? Como doença cardiovascular, como a obesidade, como diabetes, né, a hipertensão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse padrão alimentar. E aí, às vezes, a gente pensa assim, não, mas com crianças as famílias tomam mais cuidado. Será, gente? Mais ou menos. Notem, pode passar, Wesley. Na verdade, eu estou falando aqui, mas você não tá, eu não estou nem vendo. Vai passando, Wesley. Já passei o slide. Esse aí era o que eu estava falando da população brasileira. Então, nesse aí das crianças, notem que 32%... Pode voltar, Wesley, por favor. 32% das crianças menores de 2 anos, isso, já tomam refrigerante ou suco artificial com frequência, tá? 61% das crianças já comem biscoito ou bolachas recheadas antes de 2 anos de idade. Acho que não é nenhuma novidade se eu contar aqui que a gente contraindica o uso de açúcar até 2 anos de idade. 61% das crianças já comem biscoitos e bolachas recheadas. 40% das crianças menores de 5 anos tomam refrigerante com frequência. Pode passar o teste. O que isso mostra para a gente que a alimentação das crianças que hoje a gente conta, que eu pego lá no ambulatório, por exemplo, é essa aí que eu estou falando. E que quando eu quero, então, fazer uma introdução alimentar, eu estou querendo prevenir isso, né? Eu não quero que essa minha criança, minha paciente, meu cliente, chegue nesse tipo de alimentação, tá? Para isso, gente, eu trouxe aqui para vocês o Guia Alimentar da População Brasileira. Esse Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, ele foi lançado ano passado, 2019, pelo Ministério da Saúde. É o que a gente tem de mais atual em relação à introdução alimentar. Ele é um guia que ele foi construído para a população, ele não é direcionado a profissionais de saúde, mas eu aconselho que todos os profissionais de saúde leiam esse guia, além, obviamente, da população. Por quê? Porque ele está fantástico, modéstia à parte. É um guia que vai auxiliar a gente quanto à introdução alimentar, mas não só no aspecto prático, direto, de dizer quanto dá, onde dá, em que momento dá, mas em tudo que está envolvido nesse momento, seja no marketing, seja no cuidado da família. Então, é um guia super completo, recomendo para todo mundo, está no site do Ministério da Saúde. E o que esse guia ele traz, né? Ele traz 12 passos para uma alimentação saudável. O primeiro passo é amamentar até os 2 anos de vida ou mais, oferecendo somente leite materno até os 6 meses. Ou seja, a gente fala em amamentação exclusiva até 6 meses. Notem, gente, não é até os 4, é até os 6. Quando eu digo amamentação exclusiva, é aquela que não tem água, chazinho, nenhum outro alimento.
além do leite materno. A partir de 6 meses, então, eu vou fazer a introdução alimentar, né? E vou manter esse aleitamento materno até quando a família desejar. Não existe um momento em que eu devo desmamar. O leite materno é sempre um alimento rico, né? Ele nunca se torna um alimento fraco. Obviamente, ele precisa ser complementado, porque a criança ela cresce e as demandas nutricionais, então, as demandas de nutrientes, né, por essa criança, precisam ser atingidas com alimentos além do leite materno, mas ele continua sendo um alimento excelente, tá? Fora sempre os seus constituintes, por exemplo, de fatores protetores, que a gente não vai ter em nenhum outro alimento que não o leite materno, como células de defesa, né? Como prebióticos, probióticos, eu não tenho, por exemplo, num leite comum, ok? Segundo passo, pode passar, Wesley, por favor, no nosso guia alimentar, ele fala oferecer alimentos in natura e minimamente processados, além do leite materno, a partir de 6 meses. Então, aquilo que eu falei, a partir de 6 meses, a gente introduz a alimentação complementar. Pode passar, Wesley. O que seria, gente, essa alimentação in natura ou minimamente processado? A gente precisa lembrar aqui, ou mostrar para quem não conhece, o que é, vamos fazer o contrário, né? O que é o ultraprocessado, ok? Isso aqui é retirado do próprio guia, né? Ele coloca aí, por exemplo, o morango. Então, uma coisa é o morango in natura, é um alimento in natura. Outra coisa é uma geleia de morango, que já está processada. E outra coisa é um danoninho, né? É um petit suisse, né? Que já é um ultraprocessado, tá? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, parece suco, mas não é. O suco, néctar, refresco, suco em pó, nem sempre isso é suco, gente. Às vezes eu atendo paciente, acreditem, eu pergunto, me conta um pouquinho da alimentação. Ele fala, toma suco. E aí eu pergunto, qual é o suco? E aí quando vem me dizer qual é o suco, era guaraná natural. As pessoas não sabem muito bem o que é, né? Suco em pó, gente, refresco, néctar, eles quase não têm nada de fruta. A maior parte deles é de açúcar e água, tá? Parecem raízes e tubérculos, mas não são. São alimentos ultraprocessados. Por exemplo, batata tipo chips, batata palha, batata palito pronta para fritar. Ah, mas eu faço assado no forno. Mas ela fica muito crocante, não fica, gente? Por quê? Porque ela tem gordura já. Né? Ela já vem com gordura na sua composição justamente para ficar crocante quando a gente faz mesmo assado no forno. E a maioria tem aditivos que não são nutricionalmente balanceados. Parece carne, mas não é. Qual é o exemplo? Os hambúrgueres, nuggets, salsicha, linguiça, presunto, tudo isso, gente, é cheio de aditivos, sódio e gordura saturada. Parece carne. Quando eu pergunto no ambulatório o que está sendo consumido, elas me respondem salsicha. Elas acham que é carne. Isso não é carne. Isso é um alimento ultraprocessado. De carne mesmo ali eu tenho muito pouco. Tá? Pode passar, Wesley, por favor. E aí, como é que então, que está proposto lá no guia para a gente fazer essa introdução alimentar? E aí a gente vai chegar lá na abordagem que eu vou usar nessa introdução alimentar. Eu queria mostrar para vocês o esquema dessa, pode passar, Wesley, dessa introdução alimentar. Isso. Aos 6 meses de idade, o que está proposto é que a criança, ela faça, acordou, né? Ela faça uma mamada, ela receba leite materno ou fórmula infantil, tá? Então, o café da manhã dela é composto de leite materno ou fórmula infantil. O lanche da manhã, a gente entra com uma fruta. Eu posso completar essa fruta com leite, até porque a criança no começo está aprendendo sobre aquele alimento, ela não vai comer grande quantidade. Então, ela experimenta a fruta e eu completo com leite. No almoço, a gente vai fazer um pratinho completo, onde eu tenho um alimento do grupo de cereais, um do grupo de feijão, um de legumes e verduras. Então, volta um slide aí, Wesley, para saber se passou demais. Que alguém disse que não está igual ao que eu estou falando. E um alimento do grupo das carnes e ovos. Isso, acho que está nesse. Tá? Obrigado, Leonardo. E qual a quantidade que a gente começa? O guia, gente, ele
como é que eu vou dizer para vocês? Ele não fala em BLW, vocês não vão encontrar essa sigla no guia, tá? Eu vou explicar o porquê. Mas ele não contraindica. Ou seja, em algum momento ele vai citar que, se essa criança não aceitar os alimentos na consistência de pastoso, ela pode tentar na consistência mais inteira, tá? Mas quando a gente olha a recomendação, por exemplo, essa estrutura da alimentação, vocês vão ver que ela está na consistência de pastoso, consistência amassada. Então, qual seria a quantidade de comida? E essa quantidade, gente, seria, então, tanto para um BLW, uma abordagem no BLW, quanto para uma abordagem convencional. Eles falam 2 a 3 colheres de sopa no total. Nossa, mas meu filho come muito mais do que isso. Nossa, meu filho come muito menos do que isso. Não tem problema, gente. A quantidade, ela até foi uma coisa que se questionou muito, se coloca ou não se coloca. Por quê? Se a gente não coloca a quantidade, as famílias ficam nervosas, né? E elas falam, ai meu Deus do céu, será que está comendo pouco? Será que está comendo muito? Então, a gente quis dar uma noção. Por volta de 2 a 3 colheres. Mas eu não sei quanto essa criança está mamando, eu não sei se ela mamou bem na última refeição. Não tem problema, gente, se for um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Quem é que vai guiar se a alimentação está ok? O crescimento da criança, o acompanhamento da criança na curva de crescimento. Se o acompanhamento da criança estiver ok, a quantidade que ela está comendo, gente, está ótima, tá? Então, isso aqui é só para acalmar um pouquinho os corações maternos, mas não necessariamente uma obrigação de se comer exatamente essa quantidade. Então, já diz aí, ó, a quantidade serve apenas para a família ter alguma noção. O lanche da tarde, ele também é de frutas, né? Então, fruta completado com leite materno. O jantar, leite materno. A ceia, leite materno, tá? Aos 7 meses, entre 7 e 8 meses, a gente vai introduzir o jantar. Então, a criança já fazia colação, que é aquele lanche da manhã de fruta. Ela passa a almoçar, lanchar à tarde e jantar. Então, ela faz 4 refeições, tá? Nessas 4 refeições, então, o que tem a mais? O café da manhã continua sendo leite materno e a ceia continua sendo leite materno. Diga-se, gente, leite materno ou fórmula infantil, tá? Aqui no caso dá no mesmo. Pode passar, Wesley, por favor. Entre 9 e 11 meses, o que vai evoluindo aí nessas idades? Apenas a quantidade de colheres a serem ofertadas. Entre 7 e 8 meses, a gente passa a dar 3 a 4 colheres, e aí vocês estão vendo a imagem de 9 a 11 meses, onde a gente passa a dar 4 a 5 colheres de sopa no total da comida para a criança. 4 colheres de cada alimento? Não, gente, 4 a 5 colheres no total. Esse é o volume que você olha para o prato que você tem que ver, tá? A partir de 1 ano de idade, a gente vai introduzir o café da manhã, então entra uma refeição a mais. Então, ali eu tenho o café da manhã, que pode ser composto de fruta, cereais como pão, aveia, cuscuz, milho, raízes e tubérculos, batata doce, inhame, né? Então entra o café da manhã. Isso também pode ser repetido no lanche da tarde. Então, o lanche da tarde também pode vir incluído aí de um pão, de raízes, tubérculos, tá? E sempre o leite materno acontecendo em livre demanda durante todas essas refeições. Pode passar, Wesley. Eu coloquei aí para vocês as imagens também da alimentação em crianças que recebem fórmula infantil, mas, na verdade, não há diferença para aquelas crianças que recebem leite materno, em termos de estrutura, tá? Então, aos 6 meses, ela faz 3 refeições, aos 7, introduz mais uma, faz 4 refeições, e com 1 ano de idade, introduz o café da manhã, passa a fazer 5 refeições, ok? O que eu quero destacar aqui, que é uma inovação, uma novidade aí do guia alimentar, né? A fórmula infantil, gente, para muitas famílias, é um alimento caro, tá? Nem toda família pode arcar com o custo de uma fórmula infantil. A gente entende o benefício da fórmula infantil quando essa criança não consegue ser amamentada, quando essa mãe, por algum motivo, não conseguiu amamentar o seu filho. No sentido de a fórmula infantil ter o menor teor de proteínas, no sentido de a fórmula infantil ela ser enriquecida com vitaminas e minerais. Mas quando a gente fala de uma criança aos 9 meses de idade, essa criança já tem uma alimentação mais, como é que eu vou dizer, mais bem estabelecida.
essa alimentação for diversificada, gente, eu já consigo vitaminas e minerais vindas da alimentação. E eu não precisaria, então, depender de vitaminas e minerais adicionados pela indústria na fórmula infantil. Então, eu posso deixar de usar a fórmula infantil e passar a utilizar o leite de vaca integral, tá? É o que o guia propõe aí, né, a partir dos 9 meses, em famílias que não fazem uso de leite materno, ok? Se alguém quiser me perguntar depois sobre isso, a gente conversa, mas não é o nosso foco, então eu vou passar, e eu sei que é um tema um pouco polêmico, não sei se tem algum pediatra aí, tá? Pode passar, Wesley. O que eu quero destacar aí para vocês? Crianças que recebem fórmula infantil, então, foi o que eu disse, a partir de 6 meses também, isso é uma dúvida também muito frequente. Quem recebe fórmula infantil introduz alimentação complementar antes de 6 meses? Não, introduz igual quem mama no peito, todo mundo aos 6, tá? Essa criança que recebia fórmula infantil, aos 9 meses, ela pode ter a sua fórmula substituída pelo leite de vaca integral, ok? Michele, o guia faz alguma observação para introduzir a alimentação antes dos 6? Sim, gente. Em algumas situações, quando a família tem uma condição financeira muito ruim e ela não consegue fórmula infantil de doação, né, de nenhum lugar, e ela precisa usar o leite de vaca diluído, por exemplo, essa é a pior condição de alimentação para uma criança. Então, nessas situações, e apenas nessas situações, a criança vai fazer a introdução alimentar mais precocemente. E aí sim a gente começa a partir de 4 meses, tá? Mas é só nessa situação específica, ok? Pode passar, Wesley. E aí, então, eu coloquei aí só para vocês terem mesmo, está disponível no guia. Pode passar, Wesley, por favor. Mas mostrando aí, ó, a partir, então, nos 4 meses, que essa criança que estava recebendo leite de vaca integral, ela pode, então, olha só, que ela que não recebia fórmula infantil, Wesley, pode passar, por favor, não sei se você está me ouvindo. Ela pode. Travou, Wesley? Não sei. Então, quem recebia só leite de vaca, não recebia fórmula, né? Ela vai fazer a introdução aos 4 meses e aí tudo é antecipado, tá? Mas isso está disponível lá no guia. Não foi não, Wesley, está no mesmo slide, tá? Pode passar aí, por favor, se você conseguir. Agora passou demais. Pode voltar. Pode voltar mais um. Pronto. Acho que a gente estava nesse aí. Então, eu queria mostrar para vocês o que a gente propõe aí de estrutura do pratinho da criança. Então, notem, eu tenho alguém do grupo da carne, que na verdade é alguém do grupo de proteínas. Então, eu posso ter carne ou ovos. Ovo aos 6 meses, pode, gente, ovo inteiro, tá? Claro, gema. A gente, muito pelo contrário, a gente produz esses alimentos potencialmente alergênicos antes de 1 ano de idade, tá? Então, tem aí, ó, vou introduzir alguém do grupo das carnes, vou introduzir legumes e verduras, quantos quiserem, variedade, tá? Alguém do grupo de feijões, tem que ser feijão preto todo dia? Não, gente, todo mundo. Feijão preto, feijão vermelho, grão de bico, ervilha, lentilha, qualquer um do grupo das leguminosas. E alguém do grupo dos cereais ou tubérculos. Então, pode ser arroz, pode ser batata, pode ser angu, pode ser, enfim, batata doce, inhame, qualquer um desses podem ser introduzidos. Tá? Pode passar, Wesley, por favor.
E aí, o que o guia propõe de consistência, isso, é uma evolução, né? Onde a gente começa ali aos 6 meses com uma evolução, uma consistência bem amassadinha, né? Então, eu costumo dizer que a carne é batida na faca, a gente nunca tritura ou bate no liquidificador, tá? Então, não passa no processador nem no liquidificador, é batidinha na faca. Se tiver um moedorzinho, né, em casa de carne, passa o moedor, passa no moedor, seja carne vermelha, seja o frango, faz a carninha bem moidinha, e os demais a gente pode amassar. É feijão inteiro, é feijão com caldo, caroço, todo mundo, tá? Dá uma amassadinha e pronto. Essa é a estrutura do prato, gente. Notem que ele tem uma consistência que ela vai evoluindo. Até que ponto? Até com 1 ano de idade. Onde, com 1 ano de idade, eu espero que a criança esteja comendo a mesma consistência da alimentação da família. É isso que a gente objetiva, tá? É o nosso momento, é chegar lá com 1 ano de idade com uma criança que compartilha a alimentação da família sem a gente precisar fazer nenhuma adaptação. Pode passar, Wesley, por favor. Tá um pouquinho devagar aí, né? É, eu vou respondendo aqui. Carlene, em relação aos temperos, não, nenhuma restrição em relação a temperos, tá? Notem que o tempero ele pode também ter alguma reação alergênica, então sempre observar, assim como você vai observar a cada introdução de alimento novo, mas nenhuma observação em relação a temperos. Você pode temperar a comida desde o começo. Eu, particularmente, prefiro que a criança conheça a comida sem nenhum tempero. E aí, lá, depois, 7, 8 meses de idade, a gente começa a temperar mais essa alimentação, essa comida, para ela também conhecer os temperos, tá? Mas eu vou te dizer, Carlene, que isso é muito uma posição individual, tá? Porque pelo guia a gente vai oferecer a mesma comida da família. A comida da família é temperada. Mas eu prefiro, particularmente, que a criança conheça o alimento. O alimento temperado, a gente modifica demais ele, né? E o que eu tempero não é o que a escola tempera, o que a avó tempera, o que a outra família tempera. Então, eu prefiro que ele goste de chuchu, que ele vai comer chuchu em qualquer lugar. Chuchu é igual em qualquer lugar. Agora, o meu tempero de chuchu é diferente do seu tempero. Então, eu prefiro que a criança conheça o alimento em si, para depois conhecer o alimento temperado, tá? Pode ser arroz integral, branco, tanto faz, Renato. O arroz integral, obviamente, a gente sabe ali que você vai ter mais nutrientes naquela casca, né? No que está envolvendo, então pode optar pelo arroz integral, ok? As leguminosas são a principal fonte de proteína para quem não consome carne. No caso, por exemplo, das veganas, ok? Já estou respondendo aqui só porque deu uma travadinha, não tem problema nenhum. Ingrid, você perguntou ali sobre introduzir alimentos antes dos 6 meses para situações onde a mãe volta a trabalhar e ela não tem leite materno suficiente armazenado. O guia dá uma brecha para isso, tá? Então, se hoje a gente conduz assim, por exemplo, eu, enquanto nutricionista, às vezes conduzo assim. Por quê? Porque eu prefiro que essa mãe mantenha somente leite materno e comida de verdade do que ela introduza, por exemplo, uma fórmula infantil. Mas tem que estar muito bem acompanhado, tá bom? Mas pode sim acontecer e o guia dá essa brecha para isso acontecer, ele permite que isso aconteça, tá bom? Patrícia, eu vou te responder, tá? É porque senão a gente fica muito na introdução alimentar e eu não chego no BLW. É uma opção, tá, Patrícia? Ela perguntou, até as carnes vão sem tempero? É difícil, gente, quando você é, não tempera a carne, né? Até para a aceitação da família. Então, para estimular que a mãe cozinhe uma vez só, como as carnes é mais difícil ela colocar o sal depois, as carnes eu deixo com sal e temperos, né? Mas o restante não, tá? A gente vai chegar lá. Mas olha só, voltando no slide, o Wesley colocou aí, passo 5, não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar a crianças até 2 anos de idade. Pode passar, Wesley. Por que o guia faz essa observação? Porque, óbvio, a gente diz que até 2 anos de idade não usa açúcar. Não é que depois de 2 anos de idade é open bar de açúcar, né? Então, tem mãe também que fala assim, não teve açúcar até agora, mas agora, então, pode dar todos os doces do mundo. Pode passar, Wesley. Aquelas que ficaram guardadas, né? Nada disso, gente. O açúcar é sempre um alimento ruim, né? Um nutriente ruim
para todos, um nutriente não, né? Um produto ruim para todos nós, principalmente para a criança. Então, quando a gente fala de consumo de açúcar na criança, isso está associado ao aumento do risco de obesidade, de doença cardiovascular, de diabetes, de cáries, de esteatose hepática não alcoólica, de síndrome metabólica e até mesmo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Nesse grupo de açúcar, gente, vou chamar a atenção aqui de vocês em relação ao mel. A gente sempre falou que o mel não pode ser introduzido até 1 ano de idade. Quando a gente faz essa observação do ano de idade, é porque até 1 ano de idade a criança ela não consegue tolerar, reagir ao clostridium botulino, tá? E aí existe um risco de botulismo quando a gente oferece o mel. Mas o mel, ele está no grupo do açúcar. Então, hoje a gente diz que a gente não deve oferecer o mel até 2 anos de idade, ok? Só depois de 2 anos de idade que a gente pode oferecer alguma coisa com um sabor mais doce. Isso é principalmente para quê, gente? Para construção de um paladar menos doce, tá? Pode passar, Wesley. Sim, Luana. Cozinhar os alimentos de modo geral para crianças alérgicas diminui o risco. Isso é válido, tá? Passo 6, não oferecer alimentos ultraprocessados para as crianças. Pode passar, Wesley. Eu já tinha comentado um pouquinho lá atrás para vocês. As nossas crianças comem muito ultraprocessados. Notem, esse trabalho é de 2020, brasileiro, mostrando que 74% das crianças já consumiam algum ultraprocessado, tá? Antes de 1 ano de idade, ok? Quais foram os fatores mais associados a isso? Aquelas que tinham mais de 6 meses, então, assim, começou a comer, eu dou oportunidade de comer o ultraprocessado, por isso que a gente evita, gente, a gente desestimula essa introdução antes dos 6 meses, porque a gente sabe que na hora que a gente libera, na hora que, ok, pode comer, eu estou aumentando a possibilidade, a oportunidade dessa criança comer um ultraprocessado. Aquelas que não eram amamentadas eram as que mais consumiam ultraprocessados, tá? Aquelas que tinham até 3 pessoas na casa, não sei aí se é uma questão de ser filho único, né? Respondam vocês, né, filhos únicos. E quando o principal cuidador não era mãe, ou seja, era cuidado por alguém. Esse alguém, às vezes, é a avó, né, que acha que pode tudo, né? Ou algum outro cuidador que não está sensibilizado com a importância da alimentação. E aí a gente tem muito ultraprocessado. Pode passar, Wesley. E esses ultraprocessados, vai passando, Wesley, tá com a animação, tá? Pode ir passando direto aí. O consumo desses ultraprocessados, eles geram uma série de artigos, pode ir passando, Wesley, uma série de artigos, tá? Eu coloquei algumas referências para vocês em relação ao consumo de ultraprocessados, e o que eles mostram para gente é que, notem, gente, 40% das calorias, da energia que uma criança na pré-escola, em idade pré-escolar, consome, vem de alimentos ultraprocessados, tá? E que, quanto maior o consumo desses alimentos ultraprocessados, pode passar mais um, Wesley, maior é a circunferência da cintura, com maior risco, então, de doença cardiovascular, maior é o risco de dislipidemia e maior o risco de obesidade. E, geralmente, quanto maior o consumo de ultraprocessado, menos leite materno essa criança consome, ok? Pode passar. Aí, gente, o passo 7 vem dizendo cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. É aí que mora esse detalhe aí que eu falei do tempero. Por quê, gente? Quando eu digo cozinhar a mesma comida para a criança e para a família, isso é para facilitar a vida das pessoas. Porque, notem, toda vez que eu dou muita dificuldade, olha só, uma comida para você, uma comida para a família, eu aumento a chance, ela fala assim, caraca, eu não conseguia preparar comida nenhuma. Compra ali aquela papinha industrializada no mercado e oferece para a criança. Então, para diminuir essa possibilidade, esse risco, a gente estimula que a família cozinhe para ela e para a criança. Sejamos justos, gente, aqui verdadeiros e honestos conosco, né? A gente cozinha cada vez menos. É muito bacana que a gente está no momento agora do dia que a gente fala assim, beleza, a gente sugeriu que a família cozinhe a mesma comida para a criança e para a família. Agora, vamos ensinar essa família a cozinhar? A maioria das mulheres hoje não sabe cozinhar, tá? Quando eu digo para cozinhar a mesma comida, eu tenho que resgatar uma coisa que eu falei lá no começo, que é
mais de 50% da população brasileira tem excesso de peso corporal. Será que essa comida que a família está comendo tá boa? Provavelmente eu tenho que adequar essa alimentação. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou estimulando, estou dando um gatilho, estou dando um motivo para essa família falar assim: está na hora de mudar, está na hora de comer melhor, porque eu tenho uma criança pequena aqui e eu preciso cozinhar para ela. Já que eu vou fazer uma comida saudável para ela, eu faço para mim também. Então, é um estímulo, gente, para mudar hábitos da família, tá? A gente tem que ter atenção, por exemplo, ao consumo do sal. Claro, a nossa população brasileira come 2 a 3 vezes mais sal do que o recomendado. Então, quando eu digo para cozinhar a mesma comida para a família, eu estou arriscando a criança comer muito sal. Então, eu tenho que dizer para a família: olha, como é a mesma comida, mas cuidado no sal, maneira no óleo ou no azeite, na gordura que for utilizada. Não é para usar temperos prontos. É a mesma comida, desde que a comida seja uma comida saudável, ok? Número 8, zelar para que a hora da alimentação seja um momento de experiências positivas, né? Então, sempre aprendizado e afeto junto da família. Então, não é hora de brigas, não é hora de botar de castigo, né? Não é hora de prometer recompensas, não é hora de assistir televisão. Eu falo que é hora de olhar no olho, é hora de conversar, é hora de trocar afeto, né? É hora de... A criança não entende o que você está dizendo, gente, mas ela está vendo o seu semblante, né? É hora de você sorrir, é hora de dizer: olha, um momento agradável, né? Então, isso estimula alguém a estar naquele lugar, ok? Pode passar aí, Wesley, por favor. O guia, ele traz aí algumas sugestões dessas coisas que eu falei. Sempre parabenizar, elogiar o consumo de alimentos, interagir com a criança, deixe a criança pegar no alimento, pega no alimento ou no utensílio. Se for uma alimentação de colher, a criança pega na colher. Se for uma alimentação com o alimento mais inteiro, deixe a criança brincar com a comida. Eu falo para as mães: gente, depois limpa. Agora é hora de dar liberdade para a criança. E evitar isso, de forçar a criança a comer. Então, as pessoas às vezes falam assim: a abordagem tradicional é ruim porque existe a colher perseguidora. Calma aí, gente. A minha colher, eu tenho 3 filhos aqui, minha colher não voa, não. Aqui em casa a colher não persegue ninguém. Então, quando a gente fala colher perseguidora, eu tenho que orientar essa mãe. Independente se é abordagem tradicional ou abordagem BLW, existe uma coisa que é fundamental em ambas, que é empatia. Eu falo: ninguém ia gostar aqui de eu botar uma colher na boca e fazer assim, ó, esfregar uma colher na sua boca. É desconfortável, né? Quando a gente fala em empatia, ninguém ia gostar de eu falar assim: ai, estou satisfeita. E alguém dissesse assim: olha o louco, só mais uma, né? Iam gostar, gente? Ou seja, não é nem BLW, nem na abordagem tradicional. Isso aqui vale para todo mundo, tá? Quando a gente faz isso para todo mundo, gente, eu costumo dizer que assim, eu deixo de ter ali a grande vantagem do BLW, que é o respeito. Respeito, gente, a gente fala, né? É bom e eu gosto, né? Respeito é para todo mundo. Se a gente gosta de ser respeitada, a criança também. O respeito vale no BLW, o respeito vale na alimentação, na abordagem tradicional, convencional, ok? Então é isso aí que o guia traz. Pode passar, Wesley, por favor. O guia ainda fala em prestar atenção nos sinais de fome e saciedade. Então, eu coloquei aí para vocês um quadrinho do Ministério da Saúde, com alguns sinais de fome e alguns sinais de saciedade. Então, a criança aos 6 meses, quando ela vira a cabeça, quando ela foge da colher, ela não quer comer mais. Quando ela empurra a mão da pessoa, ela não quer comer. Quando ela vai crescendo, ela mostra outros, né? Ela começa a comer devagar, ela começa a se distrair, ela começa a empurrar a mão da pessoa e fechar a boca. Ela não quer comer. Ninguém precisa dizer é a última, só mais uma. São frases que a gente tem que desestimular, tá? Com 1 a 2 anos, a criança já fala, né? Então ela diz não, ela diz não, né? Ela sai da mesa, ela vai brincar, ela joga comida. Alguém tem dúvida, gente? Quando a gente joga comida, é porque a gente não quer mais comer, tá? Então são coisas que a gente fala assim: as mães que fazem BLW, elas fazem tudo isso. Sim, gente, mas quem faz abordagem tradicional também pode fazer. O respeito aos sinais de saciedade valem para todo mundo, ok? Pode passar, Wesley. E aí, os últimos passos do guia são cuidar da higiene em todas as etapas. Então, lá diz como higienizar os alimentos,
Oferecer à criança alimentação adequada e saudável, também fora de casa. Então, não é que saiu de casa, pode comer o ultraprocessado, né? O ultraprocessado não pode nem em casa, nem fora de casa. E proteger a criança da publicidade de alimentos, que é uma coisa que a gente tem lutado aí arduamente, né? Agora, no momento da pandemia, tudo, milhões de lives, milhões de transmissões online, é quando a indústria mais tem aproveitado para fazer campanhas da alimentação saudável, do ame seu filho, dê aqui esse produto industrializado. E a gente tem que fugir dessa publicidade de alimentos, ok? Beleza. E aí, em relação ao BLW, né? O que o guia ele fala sobre BLW? Gente, em relação à SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz que ela tem uma publicação de 2018 sobre introdução alimentar, e lá ele diz que não há evidências e trabalhos publicados em quantidade e qualidade suficientes sobre BLW. Então, a SBP recomenda que, no momento da alimentação, o lactente pode receber os alimentos amassados oferecidos na colher, mas também devem experimentar com as mãos, explorar as diferentes texturas como parte natural do seu aprendizado sensório-motor. Ou seja, gente, a alimentação, o que a SBP propõe é que seja garantida a alimentação pela abordagem na colher, mas que seja dada liberdade da criança em pegar esse alimento, tá? E experimentar o alimento com as próprias mãos, ok? O que o Guia Alimentar do Ministério da Saúde ele fala? Ajude a criança a se alimentar, mas deixe que ela use as mãos para segurar o alimento ou uma colher no tamanho adequado para pegá-los, sempre no contato visual com a criança. E nas figuras, nas imagens, eles colocam os alimentos inteiros, ou seja, dando a possibilidade de você oferecer tanto amassado quanto o alimento mais inteiro, tá? O guia ele fala BLW? Não. Por que o guia não fala BLW, gente? Entendam, BLW é quase que uma marca, uma escritora. De onde surge BLW? Pode passar, Wesley, por favor. BLW surge de uma escritora, que é a Jill Hopley, em 2008, que ela colocou em um livro, tá? Atitudes ou condutas que já vinham sendo exercidas pelas mães daquela região, que era a Nova Zelândia. Então, ela nada mais fez do que colocar no livro uma coisa que já acontecia há muito tempo. Um livro científico? Não, gente, ela é escritora, tá? Então, não é um livro científico. Mas daí o BLW ganhou notoriedade. É óbvio que aí, gente, isso estimulou a realização de estudos científicos. Mas usar o termo BLW, na verdade, é certificar uma marca. Porque BLW nada mais é do que dizer assim, a criança tem autonomia para comer. A criança tem o direito a pegar o alimento com as próprias mãos e levar para sua boca. A partir do momento que a gente entende que, gente, uma criança ela aprende a andar, ela aprende a engatinhar, ela aprende a falar, ela aprende a comer. Ninguém precisa. Ela não aprendeu a mamar sozinha. E agora a gente imagina que ela não é capaz de comer comida sozinha. Agora, eu sempre brinco que é assim, né, gente? Até o momento, ela botava uma coisa na boca e eu dizia assim, tira isso da boca, não tira isso da boca, não é para comer, tira isso da boca, né? Quando chega a 6 meses, eu ponho um alimento na frente dela, ela nunca viu, vamos supor que não seja uma criança que compartilha refeições com os pais. E aí eu ponho a comida na frente dela e digo para ela assim, agora come, fazer ela entender que esse eu posso comer e esse eu não posso. BLW, gente, parte do princípio que a criança imita os pais. Então, ele tem uma primeira premissa, que é refeições realizadas em família, tá? O que deveria ser para todo mundo. Se a refeição não acontece em família, dificilmente a gente tem a imitação vinda, né, o modelo vindo por parte da criança. Eu, às vezes, me distraio porque eu vou lendo o chat. Eu depois respondo as coisas ali. Então, o que diz aí, o que está proposto em BLW? Seria uma introdução gradual e natural da alimentação complementar, sendo o desmame realizado gradualmente sobre tempo indeterminado.
Ou seja, gente, a criança que diz quando que ela vai comendo. O papel dos pais é apenas oferecer, é oportunizar, que eu falo, é colocar ali na frente da criança. Quem vai escolher o que quer comer, quem vai determinar quanto tempo ele vai levar para comer, quem vai determinar a quantidade que ele vai comer é a própria criança. A criança tem autonomia, tá? De regular a sua ingestão energética. Então, a escolha entre comer e amamar menos é feita exclusivamente pelo bebê. Então, tem criança, a gente come muito pouco e continua mamando muito mais, ok? É uma abordagem, então, que engloba oferecer alimentos saudáveis, compartilhando refeições em família. Então, essa é a primeira coisa que eu digo, que às vezes você chega com família e fala assim, eu quero fazer BLW. Eu pergunto, me conta o que é a rotina. Depois que ela conta, eu digo, acho que não vai dar certo, né? Então, não é para toda a família. E o que a gente diz é que deixa apenas o bebê colocar a comida na sua própria boca. Notem, gente, que em momento nenhum eu falei aqui, BLW é comer comida mais inteira. BLW não é isso, gente. BLW é a autonomia da criança. A comida inteira é apenas uma maneira de ele conseguir pegar a comida. Se tiver amassado, ele não consegue pegar. Então, não é que BLW é a comida inteira. BLW é a autonomia da criança, tá? Eu costumo brincar que pode passar, Wesley. Que BLW é isso aí, ó. A criança começa com os alimentos todos bonitinhos na bandeja, ela se diverte, acha uma graça, ela ri, e daqui a pouco, a última imagem aí, tá tudo sujo, tem comida na cabeça, tem comida no chão todo, só não tem na boca da criança, né? E aí tem mãe que fala assim para mim, Deus me livre, a sociedade evoluiu, a humanidade evoluiu, eu vou voltar no tempo das cavernas para comer com as mãos, né? Notem, gente, embora eu faça essa brincadeira, isso é só no começo. Enquanto a criança não sabe que aquilo ali é de colocar na boca. Depois que a criança sabe que aquilo ali é comida, que mata a fome dela, que ela coloca na boca, mastiga, engole, isso diminui muito. Tá? Então ninguém precisa se preocupar que a criança vai sujar absolutamente tudo e sair com a comida no cabelo todas as refeições. Pode passar, Wesley, por favor. E aí, uma premissa do BLW é essa, né? Que a criança limita. Então, notem, isso aí foi um trabalho, né, mostrando a imitação como um mecanismo potente de aprendizado social. Eu noto que a criança está olhando para a pesquisadora, na hora que a pesquisadora vira, a criança automaticamente ela vira também. Ou seja, ela imita o outro. Gente, o modelo, a imitação é a melhor forma de aprendizagem. Quando a gente pega um cubo e a gente coloca naquela caixa de encaixe de cubos, a criança sabe que aquele encaixe ali, porque eu fiz, ele vai lá e faz igual. Tá? Tanto é que as crianças hoje sabem tudo, né? Elas sabem mexer no celular, ela não sabe? Quantas vezes a gente pega a criança e faz assim no celular, para empurrar a tela? Por quê? Porque ela vê a mãe fazendo, vê os pais fazendo, ela vai lá e imita também. Não sabe nem o que faz, mas ela imita. A imitação é a melhor forma de aprendizagem, tá? Pode passar. E aí, obviamente, eu estou partindo do princípio, então, que todo mundo senta junto na refeição, a família come, os pais comem, e automaticamente a criança vai e come junto também, tá? Então, quando a gente fala em BLW, a gente tem trabalhos aí desde 2017, 2016, tem um trabalho bem importante. Então, acho que daí, 2015 para cá, surgiram os artigos científicos de BLW, tá? Quando a gente fala nesse BLW, a gente vou colocar algumas posições aqui das instituições. A OMS diz comer com as mãos somente após 8 meses. Nova Zelândia diz que a partir dos 7 meses você pode comer com as mãos. A gente tem isso. A gente tem maior controle de apetite, ganho de peso, controle de ganho de peso, de habilidade motor e ritmo das refeições. E os bebês, então, são aqueles que vão escolher o quanto comem de acordo com a alimentação da família. Wagner é o BLW mesmo, nem me lembro o nome exatamente, mas é BLW, da Jill Hopley. É o único, né? O primeiro que explica o que é, tá? Não estou o nome do livro. Pode passar, Wesley. Então, esse é um dos primeiros artigos que ele, como é que eu vou dizer para vocês? Ele mapeia, ele diz o que é um BLW. E aí, hoje, a grande pergunta, então, que a gente se vê fazendo enquanto profissional de saúde é essa aí, né? Quem vence? Abordagem tradicional e BLW. Gente, eu particularmente não gosto desse tipo
de pergunta, né, de conduta, que parece que eu tenho que escolher, e a gente julga, né? Ah, você está fazendo tradicional, nossa, você não é atualizado. Você está fazendo realidade, essa mãe aí deve ser daquele tipo bem alternativo. E a gente começa a julgar as pessoas, né? Não existe, eu posso dizer aqui para vocês, categoricamente, que não existe uma abordagem melhor do que a outra. Talvez a melhor abordagem que existe é aquela que é responsiva, por exemplo, que significa que os pais participam, pai, mãe, família, todo mundo junto. É aquela que envolve empatia, é aquela que leva em consideração os sinais da criança, é aquela que respeita a criança. Essa é a melhor abordagem de introdução alimentar. Pode ser que para algumas famílias isso signifique abordagem tradicional, porque tem mães, gente, que também não conseguem fazer BLW. E pode ser que para algumas famílias isso signifique BLW. Tá? Pode passar, Wesley. Mas eu tenho que trazer falar para vocês sobre o que a evidência científica diz. A gente tem um artigo, esse que é de 2016, que foi um artigo, acho que foi bem assim, caiu de bomba, né? Por quê? Porque ele compara a abordagem tradicional, a parcial, aquela que faz tanto BLW quanto tradicional, com aquela que é totalmente BLW, ou seja, só BLW. E o que ele mostrou é que essas crianças tinham, pode passar, Wesley, essas crianças, enquanto o Wesley passa ali, a Ingrid pergunta, né? Não temos bases de dados reconhecidas em relação aos cortes seguros para BLW. Não temos, Ingrid, mas a gente tem vários livros, várias famílias que fizeram BLW, que produzem materiais muito interessantes. Eu te recomendo aí o Instagram Mundo BLW e tantos outros, tá? Maternidade Sem Neura. Eles colocam aí várias estruturas de cortes, orientações, tem livros. Então, seria uma boa base para a gente. Agora, dados científicos, não tem, tá? Então, notem, gente. O Wesley conseguiu passar aí? Quando a gente fala desse... Eu vou andando, tá, gente? Nesse artigo de 2016, o que esse artigo mostra é que as crianças que faziam BLW, elas tinham, infelizmente, gente, maior deficiência de ferro, zinco, a vitamina B12. E por quê? Porque normalmente, as famílias que começam por BLW, elas começam por frutas. E frutas não são ricas em ferro, zinco e B12. Fonte desses nutrientes são, por exemplo, as carnes. E, normalmente, quem faz BLW, até pela facilidade de se pegar, né, de se segurar, do corte, já ser mais conhecido, começam pelas frutas. Então, esse artigo mostrou que crianças que faziam BLW tinham significativamente deficiência de ferro, de zinco, de vitamina C, de B12, de cálcio e consumiam mais gordura saturada. Por que também, gente? Porque normalmente na abordagem tradicional a gente fala muito assim, tá cozido na água, no sal, ou na água, né? Tá cozido no vapor. E na abordagem BLW, muitas vezes as mães precisam fazer bolinhos, elas precisam passar na frigideira, a forma de preparo. E aí, consequentemente, isso acaba envolvendo algum tipo de gordura, tá? Que se a gente orientar que utilize uma gordura boa, um azeite, por exemplo, tudo bem, não tem problema. Mas é por isso que aparece aí nesses trabalhos uma maior ingestão de gordura quando se fala em BLW, tá? Wesley, você pode ir passando, tá? Eu tô seguindo aqui, mas você, quando conseguir, passou. O Wesley é o menino que tá passando para mim os slides aqui na apresentação. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo, gente, quando a gente fala do BLW, às vezes as pessoas falam assim, mas a grande vantagem do BLW é porque protege da obesidade. Nossa, super interessante. A gente vive numa sociedade hoje que a gente tem uma população extremamente obesa. Então, quando eu protejo a obesidade, me interessa. Mas será que isso é verdade? E a resposta, gente, é que não. A gente não tem essa evidência ainda, pelo menos não em dados científicos, tá? Existe um provável, mas a gente ainda não conseguiu chegar lá. Provavelmente daqui a alguns anos a gente vai conseguir, tá?
Então, olha só, quando a gente fala, tá conseguindo aí, Wesley? Acho que não, né? Wesley, quer abrir aí para falar comigo alguma coisa? É esse slide ou outro antes? Não, eu pelo menos estou vendo ainda aquele do quem vence. Aqui, que eu estou vendo no meu celular e pelo computador, ele já fala que não houve diferença no IMC nem na autorregulação. Alguém pode confirmar aí no chat se está aparecendo isso? Então pode voltar um. Então aqui no meu que não estava passando. Ah, Mas ainda sim. bem que eu fui falando aqui sem problemas. Pronto, tudo bem. Agora tá aí. Beleza, todo mundo tá junto. Olha só, quando a gente fala, então, nesse artigo, foi um artigo publicado no JAMA, então, gente, publicado numa revista científica de extrema importância, né, assim, muito confiável, muito rigorosa, e eles avaliaram, então, isso que a gente sempre propôs. Não, gente, quem faz BLW, por que acredita-se que proteja da obesidade? Porque imagina-se que, quando você faz na abordagem da colher, aquela história que eu falei de colher perseguidora, a família, ela vai dando, e ela não respeita os sinais de fome e saciedade da criança, não respeita os sinais de saciedade, no caso, né? E quando a gente usa BLW e a gente, então, só oportuniza aqueles alimentos, eu espero a criança dizer, eu estou satisfeita, eu não quero mais, e ok, ninguém insiste, eu estou diminuindo a chance dela ter obesidade, tá? Só que isso não se confirmou nesse artigo. Pode passar, Wesley. Isso não se confirmou nesse artigo. Não houve diferença no IMC entre as crianças que faziam abordagem tradicional ou BLW. Nesse caso aqui não foi nem BLW, foi o BLIS, e eu vou falar do BLIS. Mas, em compensação, houve menor índice de seletividade alimentar. O que, gente, é fantástico. Por quê? Porque a seletividade alimentar, ela pode, nesse momento, então, não estar relacionado com a obesidade, mas pode ser que gere transtornos na alimentação dessa criança, que a longo prazo, lá na idade adulta, por exemplo, essa pessoa vai ter dificuldade de lidar com a alimentação, porque ela vai comer pouco, né, uma variedade pequena de alimentos, né? Então, isso pode sim trazer prejuízos a longo prazo. Mas olha o que eu queria dizer, pode passar, Wesley. Nesse estudo, a idade avaliada dessas crianças, para dizer que não houve diferença no IMC, eram crianças com 2 anos de idade, tá? Gente, será que com 2 anos de idade a gente já encontraria essa diferença de IMC? Notem comigo. Eu estou dizendo que eu estou dando à criança a capacidade dela autorregular a sua ingestão energética, ela ser menos seletiva, comer uma variedade maior de alimentos, e isso deve proteger ela de obesidade. Aos 2 anos, gente, na minha opinião, ainda é muito precoce para ver essa diferença. Mas provavelmente, se eu seguir com esse, esse acompanhamento, eu vou ver essa diferença, tá? Gabriel, os slides até estão numerados, mas não faz muita diferença, né? Porque eu preciso ver o que ele está passando, tá? E outra crítica que esse estudo recebeu muito é que eram famílias com alto poder aquisitivo. E aí falar, isso aí é porque é alto poder aquisitivo, né? Então, enfim, sempre uma crítica. Pode passar, Wesley. Mas os estudos, eles são muito pequenos, né, gente? Assim, hoje a gente tem uma variedade bem grande de estudos, eu vou mostrar umas revisões para vocês, mas ainda assim, o N estudado ainda é pequeno na maioria deles, ok? E aí eu trago, gente, esse artigo, que é de 2020, publicado ainda há pouco tempo, e que eles falam o seguinte, o que eles mostraram? Que a alimentação com colher, baseada na colher, quando comparada ao BLW, levaram ao maior comprimento das crianças. As crianças eram maiores. Mas isso não interferiu no peso ou no IMC. Ou seja, mais um trabalho mostrando que não há diferença em peso corporal em crianças com BLW ou com alimentação baseada em colher. Porém, gente, notem, quando eu tinha a seguinte situação, uma criança que tinha abordagem tradicional com colher,
e era uma criança que recebia fórmula infantil, isso sim provocou um aumento no ganho de peso das crianças, comparado àquelas que faziam BLW e também o uso da fórmula infantil. Então, isso não mostrou no geral, mas quando eu separei por tipo de alimentação láctea, eu encontrei um aumento do ganho de peso. Tá? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, e esse é um tema para uma outra palestra, que é a associação do uso de fórmula infantil com a obesidade em função de maior aporte proteico. Isso está muito bem descrito na literatura, não só por isso, mas pelo recipiente rico em bisfenol, por várias associações do uso da fórmula infantil com a obesidade. E aí isso foi piorado, vamos dizer assim, agravado, quando essa abordagem da introdução alimentar ainda era pela colher, ok? Pode passar, Wesley, por favor. Isso. E aí, gente, não sei se vocês, todo mundo aqui, já ouviu falar do BLIS. Agora, há pouco tempo mesmo, eu passei um slide que eu falei, é um artigo que ele fala de BLW, mas na verdade é o BLIS. BLIS, gente, é um protocolo de pesquisa, tá? BLIS não é uma outra abordagem. Às vezes eu vejo profissional de saúde falando assim, porque pode ser tradicional, BLW ou BLIS. Não, gente, pelo amor de Deus. BLIS é BLW, tá? Qual é a diferença? BLIS é um protocolo de pesquisa. Por que surgiu o BLIS? Porque quando os pesquisadores eles iam fazer BLW, o que eles perceberam, gente? Que mais de 50% da amostra, quando ela se dizia ser BLW, ela não cumpria BLW 100% do tempo. Ela fazia as duas coisas, tanto BLW quanto a abordagem tradicional. Isso era para a maioria das famílias. Então, eles sentiram a necessidade de criar um protocolo de pesquisa para facilitar a análise de dados, tá? Mas o que esse BLIS ele trouxe para a gente de grande importância? Eu mostrei para vocês alguns slides atrás um dos primeiros trabalhos sobre BLW, que trouxe a informação de que essas crianças tinham deficiência de ferro, de zinco, de B12, excesso de gordura saturada, deficiência proteica. Quando a gente usa o BLIS, pode passar aí, Wesley, o que o BLIS ele recomenda, vamos dizer assim? Sempre oferecer alimentos que a criança possa pegar e se alimentar, ou seja, ele é BLW, mas ele fala, ofereça um alimento com alto teor de ferro em cada refeição. Ele coloca aí a sugestão de alimentos. Ele diz, ofereça um alimento com elevado teor energético em cada refeição. Ele coloca as sugestões, porque essas crianças também tinham, segundo os estudos, menor ingestão energética do que as que fazem abordagem tradicional. E ofereça um alimento preparado de forma adequada para a criança não ter engasgo, tá? Então, o BLIS, na verdade, gente, ele traz uma informação, vamos dizer assim, né, a mais para a gente orientar essa família quanto ao BLW. Então, vocês vão ver que eu sou sempre unânime em dizer assim, BLW pode ser maravilhoso, gente, mas o ideal é que ele seja orientado. Porque se eu não dou esse tipo de observações para essa família ela vai se encaixar nos resultados daquele estudo lá atrás. O que é o resultado desse estudo? Déficit de crescimento. Deficiência de ferro e de zinco, gente, compromete o crescimento e desenvolvimento da criança. Aumenta o risco de infecções, compromete o sistema imunológico. Então, quando eu deixo uma família, né, ou eu oriento uma família, ou eu sei que uma família vai fazer BLW, eu tenho que estar alerta para esse tipo de orientação. Isso não quer dizer que eu não faça isso na abordagem tradicional, gente. Absolutamente, eu também vou fazer. Tá? Mas foi aquilo que eu falei, é porque naturalmente, quem faz por BLW, começa normalmente por frutas. E se vocês me perguntarem assim, por que a gente introduz alimento aos 6 meses? Não é aos 7, não é aos 8, não é aos 9, por que é aos 6? Vocês sabem me dizer? O que o leite materno deixa de conseguir alcançar em termos de nutrientes para me fazer introduzir alimentos aos 6 meses? A resposta é a proteína. A resposta é, gente, proteína, ferro. Tanto é que a gente não começa a suplementar a criança com ferro? Ferro, proteína, um pouco de vitamina A. Então, por isso, eu preciso de alimentos, fontes de ferro, zinco e proteína. Aí a criança introduz por BLW e não introduz nenhum alimento fonte desses nutrientes. Ou seja,
não adiantou. Você continua com a deficiência, tá? Então, sempre importante no BLW a gente orientar quanto a esses alimentos. Pode passar, Wesley. E aí, gente, eu trago para vocês 2 revisões recentes, publicadas na Revista Paulista de Pediatria, que elas trazem um levantamento dos últimos artigos publicados em BLW. Está em português, então se alguém gostar do tema, se interessar em ler mais, recomendo essas 2 revisões. Leu elas, você já anda meio do caminho aí, quase o caminho inteiro, porque você já vai ter lido aí os artigos publicados em relação a isso, tá? Então, o que essas revisões elas falam? Se eu resumir todos os artigos, então, publicados sobre BLW. Diz que os bebês BLW são menos propensos ao excesso de peso. Então, assim, eu mostrei para vocês que não há essa comprovação na literatura. Então, existe uma possibilidade, assim, existe uma probabilidade, mas não uma certeza de que protege da obesidade. É menos exigente em relação ao alimento. Isso é aquilo que eu falei da seletividade alimentar. Então, ele é menos seletivo. Ele come uma variedade maior de alimentos. Normalmente, as crianças consomem os mesmos alimentos da família, o que é muito bacana, né? O maior risco, o maior medo que as famílias normalmente apontam em relação ao BLW é o medo de engasgar. Gente, relaxa. Por quê? Porque o que os estudos mostram é que não existe risco maior de engasgo nessas famílias. O risco é igual em quem introduz por BLW ou na abordagem tradicional. A criança também pode engasgar com papinha, tá? E esse engasgo, eu vou falar um pouquinho depois, mas assim, uma coisa é reflexo de gag, que é aquela ânsia de fome, que a criança vai só... E outra coisa é o engasgo. Engasgo é obstrução de via aérea. Né? São coisas bem diferentes, ok? Geralmente, quem faz BLW são mães com maior escolaridade e, normalmente, gente, isso é muito legal, são mães que mantêm aleitamento materno por mais tempo, tá? Do que aquelas que fazem a abordagem tradicional. Realmente, as mães falam estar preocupadas com a bagunça nas refeições, com o desperdício de comida, porque a comida que joga para fora, tem medo do engasgo, da asfixia, mas quando se perguntavam para essas mães, você recomendaria BLW para alguém? A maioria das mães responde, sim, eu recomendo BLW. Então, por mais que elas tenham todos esses medos, elas recomendam BLW. Só tem um detalhe, gente. Quando perguntada também para essas mães, né? Quem elas preferiam ouvir em relação a orientações e dicas sobre BLW, se eram os profissionais de saúde ou outras mães, a maioria respondeu que prefere ouvir outras mães do que os profissionais de saúde. Então, fica a dica para a gente, assim, por quê? A última observação aí. Profissionais de saúde demonstram receio em indicar BLW. Então, a maior parte das vezes que essas famílias chegam no consultório pediátrico ou que chegam no nutricionista para fazer a introdução alimentar e fala que quer fazer BLW, a gente normalmente fala assim, a resposta é negativa. Isso traz para a família um pouco de medo, um pouco de receio. Por isso, eles se apoiam em outras mães. É por isso que o livro da Jill Hopley, ele é como é que eu vou dizer? Um livro de cabeceira para quem faz BLW. Esses Instagrams, né, esses perfis que trabalham com BLW, são de extrema importância para apoiar essas mães. Como alguém perguntou, porque a gente não tem realmente dados científicos, recomendações, guias, por exemplo, né, de instituições científicas com recomendações de BLW. Tá? Então, eles acabam preferindo ficarem ouvindo outras mães. Pode passar, Wesley, por favor. E aí, esse aqui é o outro artigo, agora de 2020, que ele traz no quadro... Consigo passar aí, Wesley? Isso. No quadro, artigo por artigo, qual é o resumo do artigo. Então, vocês notem que a maioria dos artigos, eles têm um N pequeno, de certa forma, né? Então, esse aqui são os transversais, os estudos transversais. Então, vocês notam que os 2 primeiros até têm 600 e poucas pessoas, né? Mas depois a gente tem trabalhos com 10 mães, 30 profissionais, 20 mães, 30 mães, trabalhos efetivamente pequenos, ok? E aí a gente teve um último, que eu... pode passar, Wesley. Vou dar destaque, que é um com 1.150 mães, tá? E o que ele mostra? O que ele encontrou?
E o risco de engasgo foi o mesmo entre o grupo BLW e o tradicional. E a maior frequência de engasgo está relacionado a comer menos com as mãos. Por quê, gente? Porque as crianças que comem com as mãos, elas ganham habilidade. Né? Então, é óbvio que uma criança que nunca come com as mãos, se eu dou para ela a vida inteira, ela vai se embananar. Agora, uma criança que já desde o começo está acostumada com a comida mais inteira, ela vai comer muito bem e vai, com o tempo, ter menos chance de engasgar do que alguém que não comia. Tá? Tem gente, que agora eu lembrei de uma coisa, que as pessoas falam assim, né? Ah, mas meu filho vai comer para sempre com as mãos. Gente, é óbvio que ele não vai comer para sempre com as mãos. Sabe por quê? Eu sempre respondo isso para as mães. Você come com as mãos? E se você não come com as mãos e seu filho se espelha em você, ele não vai comer com as mãos. Ele não vai comer com as mãos porque você não come com as mãos. Ele está se espelhando em você. Então, notem, gente, isso que a criança, como ela ganha muita habilidade também, né? Habilidade, a gente fala motora, ela muitas vezes elas começam a manusear os talheres antes mesmo daquela que fez a abordagem tradicional. Então, não se preocupem em relação a isso, tá? Pode passar, Wesley, por favor. E aí a gente tem estudos longitudinais, né? Nesse estudo longitudinais, a gente tem aí trabalhos que falam, né? Não há a diferença entre IMC, que muitos pais realizam método misto por insegurança, mas declaram que seguem BLW. É considerado filosofia dos pais ou utilizado por não ter dado certo com a abordagem tradicional, em que os pais se sustentam na liberdade do método. Então, isso é muito bacana, gente, porque essa é uma abordagem, por exemplo, que o guia traz. O guia fala assim, você pode começar oferecendo pastoso. Quando não der certo, se a criança não está aceitando essa consistência, tenta o alimento mais inteiro, oferece ele mais inteiro e vê se a criança aceita. Então, isso pode acontecer também. A gente começa de uma maneira e a gente passa para outra. Pode passar, Wesley. E aí, que cuidados que a gente tem que ter, então, na hora de orientar, né, ou de acompanhar essa família? Cuidados com a textura do alimento, né, então é óbvio. Então, sempre, gente, o alimento cortado em pedaços, em formatos e tamanhos que não ofereçam risco, né, nenhum ou mínimo, de obstrução de vias aéreas. Isso significa sempre o corte, né, no sentido do comprimento. Então, às vezes, a pessoa pega a uva e ela corta assim a uva. Não adiantou nada, porque o diâmetro continua igual. Então, a gente tem que cortar no sentido do comprimento, tá? Então, evitar a forma arredondada ou cilíndrica dos alimentos, ou seja, um ovo de codorna, um tomate de cereja, uma uva. Isso aumenta o risco do engasgo. A textura do alimento não pode ser dura demais para não engasgar. Então, por exemplo, que os estudos mostram que um dos alimentos que as crianças mais se engasgam é com maçã, porque a maçã é muito dura, né? Então, cuidado com esses alimentos mais duros, tá? Mas também você não pode dar macio demais, porque a criança no começo, gente, ela faz pressão palmar. O que é isso? Ela pega a comida com a mão. Ela não faz pinça, faz mão. Então, se eu pegar um alimento muito mole, ela fez assim com a mão, ó, esmagou tudo. Eu tenho que cortar num tamanho que sobre aqui, ó, na minha mão. Vocês estão me vendo? Sobra aqui na minha mão. Vocês estão me vendo, gente? Eu nem sei se vocês estão me vendo. Eu estou vendo os dados, mas aqui, ó. E sobra aqui na minha mão. Para quê? Para a criança fazer esse movimento, ó. Ela come pelas beiras. Quando ela cabe, ela abre a mão e faz assim. A criança não tem pressão com os dedos, né? Ela faz pressão palmar, não tem pinça no começo, tá? Ela só vai ter isso mais para frente. E evitar misturar os alimentos com diferentes texturas. Gente, isso é um desafio para a criança. Você dá aquela sopa pedaçuda. Ela não sabe se bebe líquido, se mastiga. Então, não misturem as consistências, tá? Isso é importante. Líquido, pastoso, grãos, né? A criança não consegue manejar. É tudo igual. Pode passar, Wesley, por favor. E aí eu trouxe algumas medidas de segurança, né? Então, sempre, gente, só fazer BLW quando a criança já for capaz de se sentar sozinho, quando ela for capaz de segurar o objeto e levar a boca por própria conta. Não só para aquela criança que vai pegando tudo, está querendo buscar, a mãe está comendo, ela vai lá e pega. Essa criança está pronta para fazer BLW. Então, a gente sempre diz, gente, que eu tenho que observar uma coisa chamada que são sinais de prontidão, tá? Nunca deixe o bebê sozinho com a comida. E aí vale para abordagem tradicional ou BLW. Nunca ofereça o alimento em posição deitada ou semideitada. O dorso sempre livre para ela conseguir fazer esse reflexo de Gagner, colocar o tronco para frente para
botar para fora. Então, não usa aquele cadeirão com 5 pontas. Se usar, deixa aberto o cinto de cima. Nunca abra a boca da criança para tirar o alimento à força, nem coloca o alimento e força a criança a engolir, isso aumenta o risco de engasgo. Não engane ou distraia a criança com a comida na boca, isso é muito importante, gente. É óbvio que no começo a criança está aprendendo a mastigar. Então não é, por exemplo, ela comer vendo televisão, vendo tela, ok? Ninguém deveria, né? Nenhuma abordagem. E um detalhe interessante: não se apavore, não grite e nem assuste o bebê se ele manifesta o pseudo-engasgo, que é o reflexo de gag. Então é muito legal, gente, que tem mães que a criança fala assim, e a mãe fala assim, ai meu Deus, engasgou. E tem mães que a criança tá e eu tô assim, meu Deus. E a mãe tá lá, maravilha, põe pra fora! Então, eu costumo dizer, gente, que não é para toda mãe, tá? Tem que ser uma mãe também muito tranquila e muito confiante. Pode passar, Wesley. E aí, eu trouxe aí a manobra de desengasgo, com certeza o pessoal aí da enfermagem, da medicina, tem que dar uma aula para gente, né, em relação a isso, para a gente dar nutrição. Então, eu costumo pedir para verem vídeos ou fazerem cursos de primeiros socorros, né, porque a mãe tem que saber o que fazer se por acaso essa criança engasgar, tá? Então, isso é muito importante, né, que a gente oriente essas famílias a terem esse treinamento, uma noção básica, ok? Pode passar, Wesley. E aí, trouxe exemplos, né? Isso aí são fotos do Mundo BLW, que é um Instagram bem bacana. Então, notem que é a mesma comida para a família inteira. O que vai mudar é o corte, tá? Dependendo de quem vai comer, uma criança mais velha, uma criança bem pequena, ou os pais. Mas é a mesma comida, então a criança vê que os pais estão comendo e ela vai comer também. Pode passar, Wesley. Sugestões de corte de frutas, né, para facilitar a criança pegar, colocar na boca, não engasgar, né? Então, são algumas sugestões de corte. Quem usa, quem orienta a BLW tem que cair dentro e estudar mesmo, pesquisar sobre essas possibilidades, testar em casa, né, para aumentar a possibilidade de oferta para as crianças, tá? Pode passar, Wesley. E aí, só para dizer para vocês os motivos mais frequentes, né, pelo qual as famílias muitas vezes não fazem o BLW, elas às vezes falam que tem insegurança, é medo de engasgo, tá? Então elas têm medo. Ansiedade, porque não sabe se está dando certo. É muito difícil dizer para uma mãe assim, mãe, pode confiar. Deixa ele comer o quanto ele quiser. Deixa ele comer o que ele quiser. Se ele quiser comer só brócolis, só brócolis. É óbvio que traz uma ansiedade, né? Gente, será que tá tudo bem? Será que não tá? Será que ele tá comendo todos os nutrientes que precisa? Eu te diria, gente, faz um acompanhamento nutricional, né? A nutricionista vai conseguir acompanhar um pouco disso e trazer uma segurança para esses pais. Preocupação com a sujeira e desperdício de alimentos. Então, tem gente que se preocupa mesmo. Nossa, sujou tudo, jogou comida fora, muita comida que joga fora. Tem família que fala para mim, eu comprei um cachorro, o cachorro come a comida. Né? Então, os famílias dão o seu jeito. As famílias se preocupam com a institucionalização, ou seja, imagina uma criança que vai para a creche aos 6 meses de idade, e em casa ela faz BLW. Mas a creche não faz BLW. A creche vai fazer abordagem tradicional. E aí? É criança que na metade do dia fica com a avó. A avó fala, Deus me livre da comida inteira, a criança vai engasgar. Então, em casa ela faz BLW, na casa da avó não é BLW. Então, isso dificulta. Então, é o caso de diferentes cuidadores, tá vendo? Então, e principalmente cuidadores não sensibilizados, que não estão ali na mesma ideia dos pais e acabam, então, não apoiando esse tipo de conduta, tá? Pode passar, Wesley. Por favor. E aí, para a gente terminar, eu só queria dizer para vocês, assim, o que não é BLW. Conseguiu passar aí, Wesley? Isso. Colocar a comida sólida na boca. Então, gente, BLW não é isso, não é comer comida sólida. BLW é dar autonomia, BLW é deixar a criança escolher o quanto ela vai comer, o que ela vai comer e quanto tempo ela vai demorar para comer. Não é apenas deixar comer com as mãos. Se você achar que precisa, você pode auxiliar sim com uma colher, tá? E não é forçar que a criança leve a comida até a boca. É deixar a criança se espelhar nos pais, seguir o modelo e ela ter a vontade de levar o alimento até a boca. Ok? Pode passar, Wesley, por favor. Eu às vezes fico tentando passar aqui. Lembrem-se, gente, BLW é promissor. Eu acredito ser promissor. Mas não é para toda a família.
ok? É a única mensagem que eu queria deixar para vocês. Pode passar, Wesley. Muito obrigada. Eu sei que a gente falou tempo demais, não sabia, mas acho que a gente não tem limite de hora. Eu falei, eu vou falar tudo mesmo. Muito obrigada pelo convite da LAPEN. Obrigada pela oportunidade de falar. Eu queria falar do guia para vocês, porque eu acho que é importante todo mundo conhecer o guia. E aí, não podia deixar de falar do assunto que eu fui convidada, que era o BLW. Tá bom? Obrigada, estou aberta aí para as perguntas. Se eu não alguma que passou aí por mim que eu não tenha respondido. Obrigada, Michele. Queria muito agradecer, em nome da LAPEN, pela sua aula. Foi muito enriquecedora. Acredito que tenha sido para muitas pessoas. Eu, pessoalmente, vou levar para a minha prática profissional no futuro. Então, queria agradecer e fazer 2 anúncios. Primeiro, falar sobre o nosso próximo evento e aí depois a gente vai para as perguntas, tá bom? A LAPEN, em agosto, em comemoração ao Agosto Dourado, ela vai fazer um evento que vai se chamar Ciclo de Debate, Desvendando o Aleitamento Materno, nos dias 3, 5, 7, 10 e 12 de agosto. Então, a gente espera que vocês participem. Vai ser um evento com diversos profissionais, enfermeiros, médicos, psicólogos, nutricionistas, que vão trazer a noção teórico-prática do aleitamento materno. E a gente também vai abordar o tema da amamentação e sustentabilidade, que é o tema desse ano do Agosto Dourado. Então, estamos convidando vocês a se juntarem com a gente novamente em agosto para participar. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar lá o link para as inscrições em breve, tá bom? Então sigam lá, é lapen.unirio, tanto no Facebook quanto no Instagram. Posso fazer as perguntas, Michele? Pode. A Marcela Justino perguntou: muitas mães têm o hábito de inserir alimentos ricos em açúcar na alimentação da criança, por conta da rotina de trabalho e pré-escola. Como orientar essa mãe? A mãe ingere açúcar? Foi isso? Acho que eu não ouvi direito. A mãe ingere açúcar? Não, a mãe ingere alimentos ricos em açúcar na alimentação da criança por conta da rotina de trabalho e pré-escola. Como Insere, orientar né? essa mãe? Isso. Insere, né? Que você diz, insere. Na verdade, ela insere, mas não precisa, né? Mas eu entendo. Eu entendo que a família traz o hábito dela. Então, quando eu falo que a gente não deve consumir o açúcar, é um hábito a ser construído. A maioria de nós já tem um paladar modificado. A maioria de nós, justamente, tem uma palatabilidade influenciada, inclusive, pelo consumo de ultraprocessados, que é o que eu não desejo fazer com essas crianças nesse momento de introdução alimentar. Deixa eu contar eu sei que eu falo demais, gente, podem me cortar, mas é porque eu acho interessante. Deixa eu contar um artigo para vocês, olha só. É muito legal. Um trabalho que ele faz, avalia formação de paladar, e ele faz o seguinte: ele separa em 2 grupos, introdução alimentar. Para um grupo, ele dá um suco adoçado, e para outro grupo, ele dá um suco não adoçado. Tá? Passado determinado tempo, eles vão lá e oferecem um mesmo suco para todo mundo. Um suco 2 vezes mais adoçado do que aquele que já tinha sido ofertado no primeiro momento para um deles. Tá? Sabe qual é o resultado? Naquele grupo que as crianças tinham sido introduzidas com um alimento doce, com suco doce, elas aumentaram ainda mais o volume de consumo quando elas tiveram acesso a esse suco ainda mais doce. Naquele grupo que elas não tinham recebido o açúcar, que era um suco sem estar doce, quando eles apresentaram esse suco adoçado, isso não fez elas aumentarem o consumo. Ou seja, elas não tinham preferência pelo sabor doce. É o que a gente está tentando fazer aqui. Quando eu construo um paladar menos doce, essa criança não vai sentir falta desses alimentos. Agora, existem diversos alimentos aí que são doces por natureza. Uma banana passa é doce, uma tâmara é doce, né? Você usar aí uma maçã, por exemplo, cozida no preparo de alimentos, isso dá uma adoçada. Usar uma banana batida com outras coisas, uma banana bem madura, isso dá uma adoçada. Então, a gente não precisa usar efetivamente açúcar. Tá? Mas é uma questão realmente de hábito. Próxima pergunta. A Carlene Lima perguntou: tem alguma contraindicação para alimentos crus no início da introdução, como cenoura ou beterraba? A criança vai ter dificuldade. Se você está falando em BLW aqui, provavelmente eles vão estar muito duros, né?
Então, a gente não vai introduzir pelo risco de engasgo. O ideal é que eles estejam cozidos, levemente cozidos, pelo menos. Quanto à tradicional, de qualquer forma, se eu vou começar com uma consistência de pastosa, eu também não vou conseguir trazer para essa consistência pastosa se ele estiver cru. Então, normalmente, ele vai estar cozido. Cozido, que eu digo é cozido no vapor, né? Mas ele vai estar com textura modificada, tá? Próxima pergunta. O Yuri Santos perguntou: essas abordagens do cuidado do consumo do açúcar para crianças vale apenas no caso do açúcar refinado ou podemos considerar essa questão mais consciente no caso de alguns carboidratos, por exemplo, a frutose? Se for, não, açúcar que aqui a gente fala é açúcar refinado. Se você estiver me perguntando se é açúcar refinado, açúcar temerário, açúcar orgânico, açúcar. É tudo açúcar, gente. A maltodestrina que adicionaram lá no composto lácteo é açúcar, tá? Lembrar disso, tudo isso é açúcar. O mel é açúcar, tá no grupo do açúcar. Agora, quando você fala de frutose é um açúcar das frutas. A gente não usa frutose, vou adoçar meu café com frutose, né? A gente não tem isso no produto final. Então, ele está no das frutas. Dificilmente eu vou ter alguma complicação pelo açúcar da frutose das frutas. Por quê? Porque ele não está puro. Eu tenho frutose, mas eu tenho fibra, por exemplo, que vai lentificar a minha liberação desse açúcar e, consequentemente, da ação que isso tem no meu organismo, por exemplo, em relação à liberação de insulina, a impacto na minha glicemia. Isso é diferente de um açúcar adicionado num produto isento de fibras, por exemplo. Tá? Não sei se eu respondi. Mais uma pergunta. A Larissa Fernandes perguntou: o glúten deve ser introduzido somente com aproximadamente 1 ano mesmo? Ouvi falar que antes ele seria alergênico. Não, Larissa, isso mudou de um tempo para cá. Na verdade, se você pegar uns artigos aí de, sei lá, 2016, 2017 para cá, você vai ver que a maioria deles fazem um discurso que é assim: a gente, durante muito tempo, evitou os alimentos potencialmente alergênicos antes de 1 ano. Isso fez explodir o número de alergia no mundo. Ou seja, a gente reconhece hoje que não há nenhuma necessidade de atrasar essa introdução de alimentos. Muito pelo contrário, alguns trabalhos mostram que, quando eu antecipo, o que significa antecipar? Dá logo ali por volta dos 6 meses, eu protejo essa criança de alergia. Então, sim, o glúten deve ser dado logo que você está introduzindo os alimentos. É óbvio que o cuidado que eu falo é assim: primeiro dia que a criança vai comer, aí você vai lá e dá um alimento que tem alto risco de alergia. Contar muito com sorte, né? Porque a criança pode fazer uma reação alérgica e ela vai associar a comida com texto negativo. Então, é óbvio que a gente vai começar com os alimentos menos alergênicos. Então, comecei com os alimentos menos alergênicos e vou apresentar os alergênicos. Isso ainda ali 6, 7, 8 meses de idade. Tá? Não é para tratar até depois de 1 ano de idade, ok? A Marcela Justino perguntou: existe restrição para crianças diabéticas ou com alguma comorbidade de fazer o BLW devido a essa falta de alguns nutrientes de forma inicial? Eu nunca tive nenhuma criança com 6 meses diabética, assim. Até porque essa criança com 6 meses nem vai ter feito exame de sangue ainda, né? O protocolo que a gente tem é pediátrico, né? Enfim, é com 1 ano de idade. Então, assim, essa criança com 6 meses não vai ser diabética. Não que você saiba. A Patrícia Arruda perguntou o que você acha sobre o congelamento de papinhas. Tem problema nenhum, uma mão na roda para as mães. Congela. A única observação que eu vou fazer as nossas forminhas de gelo são de plástico. Os plásticos, eles têm bisfenol, tem fitalato, que a literatura já associa muito à atividade obesogênica, né, dentre várias outras coisas, são disruptores endócrinos, que a gente chama. Então, congelou, desforma, tira da forminha do gelo e coloca numa cambuca de vidro, né, e coloca um outro recipiente. É só não deixar ele no gelo, na forminha plástica. Mas pode congelar, não tem problema nenhum, tá? Facilita a vida, com certeza. Agora, a última pergunta. O Gabriel França perguntou sobre a introdução de verduras. Muito se fala de leguminosas, tubérculos e raízes. Porém, qual é a indicação para folhas, considerando principalmente os fatores digestórios? Quem foi que perguntou? Gabriel França. Gabriel, você perguntou a pergunta do século.
É, e foi bom para a gente ser a última pergunta, né? É muito interessante, professor, porque ninguém fala em verdura. Verdura parece que não existe no mundo da alimentação infantil aqui na introdução alimentar. Então, assim, essa resposta não existe em termos de literatura científica. Nenhum guideline fala em verduras. Eles falam em verduras, claro que falam, mas em verduras cozidas, verduras abrandadas. Eu vou fazer um agrião refogado. Agora, quando é que eu vou dar uma alface crua? Porque eu sempre brinco, né? Você pode abafar a alface, né? Para dar para criança, mas eu acho que não é apto de ninguém fazer isso. Né? Quando que a gente vai dar alface crua? A gente não tem isso em literatura, tá? É óbvio que essas folhas, elas trazem um risco de engasgo. Por quê? Porque elas grudam. E a criança precisa tirar. Elas grudam. E a criança, no começo, ela não faz muita lateralização de língua. Então, ela tem dificuldade de pegar essa folha que grudou ali, tá? Então, por isso, até, olha que interessante. A gente fala assim, é difícil uma criança comer verdura? Claro que é, gente. Porque no momento crucial da introdução alimentar, que é ali, aos 6 meses, quando a criança está mais apta a conhecer alimentos novos, e quanto mais velha ela vai ficando, mais resistente ela é, né? Mais neofobia ela faz, que a gente fala, que é a fobia ao novo. Naquele momento eu não oferecia verdura. Então ela não conhece a verdura. E aí mais tarde eu quero que ela coma a verdura. Ela não foi habituada a isso, tá? Então é muito difícil. Eu diria para você que pelo menos depois de 2 meses, mas isso é muito individual. Eu percebo pela habilidade da criança. E a família mesmo vai sentir é, isso. Então, eu acho que a dica esteja sempre presente. E a criança pode pedir para comer aquela fruta. Eu não gosto muito da idade que as pessoas fazem pipoca. Se você me perguntasse, quando eu posso dar pipoca para criança? Se eu for olhar o que está em guias, eu vou dizer para você 4, 5 anos, depende do guia. Cara, meus filhos comem pipoca, sei lá, desde sempre, porque eu amo pipoca. Então, eu acho que para minha filha eu segurei até 2 anos e meus meninos comeram antes de 2 anos. Então, isso é muito relativo, mas sempre com supervisão, sempre com você conhecendo a criança. Mas não existe nenhum guia que fale em data de quando dá a verdura. Tá? Verdura crua, que eu digo. Tá bom. Muito obrigada, Oi? Michele. Novamente agradecer. Obrigada a vocês, gente, mais uma vez pelo convite, por eu estar aqui. E estou à disposição. Tá bom? Obrigada. Gente, não se esqueçam de preencher o formulário de presença para elaboração do certificado. A gente espera vocês no nosso próximo evento, que vai ser o ciclo de debate Desvendando Aleitamento Materno. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais para se inscrever quando a gente divulgar, tá bom? Boa tarde a todos. Isso. Beijo, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.